Primeiro, ele revela a doutrina da separação. Segundo, ele revela a divindade de Cristo. O demônio era bom também em cristologia. Na Revista Corrigida diz que temos nós contigo Jesus. Jesus é o personagem mais conhecido do mundo. É o nome mais procurado na internet mundial. Filósofos o conhecem, ateus o conhecem, kardecistas, católicos, afrodescendentes, todos conhecem a Jesus. Jesus é um personagem histórico, dividiu as eras, a história, ok? Só que não diz só Jesus. Ele diz, esse Jesus, antes da vírgula, o mundo inteiro conhece, inclusive a igreja evangélica. Mas o demônio vai além. Jesus, que temos comigo, Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O demônio sabia da divindade de Jesus. Ele sabia que aquele homem que pisou na ilha não era um homem qualquer, não era um profeta, não era uma personalidade da história. Ele era o Filho de Deus. A ideia aqui, presta atenção, pastor Arival, você lembra de Atos 19? Quando os filhos do sacerdote Seva vão tentar expulsar o demônio dá uma tunda nele, são 7, bate neles e arranca a roupa e manda eles embora pelados. Mas antes o demônio fala algo. Paulo eu sei quem é, e Jesus eu conheço. A pergunta que eu quero dizer para a igreja evangélica brasileira: você conhece a Jesus? Você conhece como esse demônio conhecia, não só como uma personalidade histórica, não só como um curandeiro, não só como um guru, mas como o Filho de Deus sem pecado? O grande problema da igreja é que ela não conhece o seu Deus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está exortando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meu irmão, era uma lambança. Ele disse assim: recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. O povo não conhece a Deus. Salmo 50, Deus está descendo o exorte em Israel, e está dizendo assim: fizeste estas coisas e eu me calei. Pensava que eu era como tu. Tem gente que pensa que Deus é igual a ele. Falta de conhecimento. Veja só, o demônio, quando diz Jesus, Filho de Deus, ele está dizendo assim: esse é o Messias prometido, o enviado de Deus. Ele é o Deus encarnado, e pior, o termo que ele usa é Jesus. Jesus é a transliteração grega do hebraico Josué, que quer dizer, ele é o Salvador. Ele sabia que aquele homem diante dele, com nervos, pele, músculos, olhos, não era ninguém, não era outro senão o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, indiretamente, ele estava dando Jesus a honra devida. Você dá a Jesus a honra devida? Quantos homens não conhecem a Jesus? Quantos pastores não conhecem a Jesus? Quantos cristãos não conhecem a Jesus? Você sabia que Jesus, ele possui 2 naturezas? Você sabia? No primeiro século, a batalha foi com cristologia. A ameaça da igreja do primeiro século é o gnosticismo. O gnosticismo acreditava que a matéria era má, só o espírito era bom. Se Jesus era Deus, ele não podia ter corpo, porque Deus é bom e corpo é mau. Então eles negavam uma das naturezas.
Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, na chamada união hipostática. O que esse concílio decidiu? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Que as duas naturezas, humana e divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Você quer ver isso em um versículo? Você vê as duas naturezas? Na viagem de barco com os discípulos, ele está tão cansado que ele dorme, natureza humana. Os discípulos o despertam e ele repreende a tempestade, natureza divina. Na mesma passagem, 100% homem dormindo, 100% Deus dizendo para a tempestade: pare. Você conhece os ofícios de Cristo? Se vocês recordarem, no Antigo Testamento havia 3 tipos diferentes de líderes: o sacerdote, o profeta e o rei. O sacerdote, ele é aquele que oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados, é a figura de Arão. O profeta era aquele que revelava a vontade de Deus ao povo e às vezes fazia predições do futuro. O rei, no exemplo desse, era Isaías, por exemplo. O rei era o líder do povo, o governante, o chefe máximo da nação, que regia o povo com cetro de justiça. O exemplo é Davi. Quando Cristo veio, ele assume esses 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele veio oferecer o sacrifício pelos pecados. Ele era tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Como profeta, ele veio revelar a vontade de Deus ao seu povo com as suas pregações. E como rei, ele veio trazer um reino, veio como um rei para liderar o seu povo rumo a novos céus e nova terra. Na pessoa de Jesus se combinam as 3 funções: sacerdote, profeta e rei, e todas estão descritas no Novo Testamento. O demônio sabia. Jesus, o Filho de Deus. Nós não estamos dando a honra devida a Jesus. Nós não estamos dando a honra, o conhecendo. Porque a Bíblia de fato diz que os demônios, sabes que tem um Deus só? Fazes bem, os demônios também estremecem. Aqui estamos vendo o cumprimento. Esse demônio está tremendo, porque ele está diante da divindade. E detalhe, este termo não tinha sido usado ainda no Novo Testamento. Jesus não era conhecido por esse título. Foi o demônio que disse, que revelou: Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus. Jesus para muitos é um curandeiro, um caminho para a felicidade. Jesus é um marketing para alguma coisa da igreja. Ele não é o coroado das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais formoso entre os milhares, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que era, que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, a água da vida, o pão da vida, o advogado, o justo. Esse, o Emanuel, o príncipe da paz, o santo de Israel, é Ele, a luz do mundo. Quem é Jesus para você? O demônio conhecia. Terceiro, primeiro ele revela a doutrina da separação. Terceiro, ele revela a divindade de Cristo. Segundo, ele revela a divindade de Cristo. Terceiro, ele revela o poder de Deus. Veja o sermão do demônio. Está pregando melhor que muito pastor, não está não, Orival? Que pregador esse bicho aqui, viu? Capeta aqui, era meio convertido esse capeta aqui. Agora ele revela o poder de Deus. Olha o que ele diz: vieste aqui nos atormentar,
Hã? O grego aqui tem um sentido literal de tortura em um exame judicial. Você veio nos torturar, você veio nos esmagar, você veio nos aniquilar. Irmãos, preste atenção, a insinuância é lógica, clara e simples. É impressionante como nós duvidamos do poder de Deus muitas vezes. Meu Deus, meu pastor, a igreja está nesse estado porque ela não acredita, ela ficou imediatista, ela consulta o Google, ela consulta o iFood, ela tem todos os recursos para supri-la. Não é uma igreja que dobra os joelhos e espera a intervenção divina. É impressionante como muitos cristãos têm medo de Satanás, esse maniqueísmo moderno. O que Maniqueu ensinou? Que Deus e Satanás estão no mesmo nível. Eles estão numa queda de braço, e uma hora Jeová está um pouco para lá, hora para cá. Aí Jesus soa e quase ganha, e ganha a batalha. Maniqueísmo. Para Deus, Satanás e o micróbio mais desprezível do universo estão na mesma categoria. Não há como mensurar. Presta atenção, ao dizer atormentar, vieste-nos atormentar, o demônio está revelando duas coisas. Primeiro, ele está reconhecendo o seu limitado poder. Ele está dizendo: eu posso ser atormentado, eu posso ser resistido, eu posso ser vencido. Segundo, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está dizendo: eu posso ser atormentado por você, porque você é mais poderoso do que eu. Isso que ele está dizendo. O demônio tremeu, meu irmão. Se ele fosse de carne e osso, ele tinha feito na calça. Ele se borrou. Ele estava assim: vieste nos atormentar. Ele cria no poder de Deus. Você é mais poderoso do que nós. Deixa eu perguntar algo para você. Você acredita no poder de Deus? Você reconhece o poder de Deus como Satanás reconheceu? O diabo está dizendo assim, ó, para Jesus: nós temos poder. De fato o diabo tem poder. Se você vê, os magos de Faraó imitaram os milagres de Moisés até no terceiro. Ele tem poder. O diabo estava dizendo: nós temos poder, mas você, Jesus, tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. E esse Deus que tem todo o poder habita em você, meu irmão. É por você. E por que você tem tanto medo? Ele tem todo o poder. A primeira menção desse título é em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra hebraica ali é El Shaddai, onipotente, que vem do latim omnis, todo, e potens, poder ou poderoso. Todo o poder. Esse atributo se refere ao poder infinito e ilimitado que Deus tem. Significa que Ele pode fazer tudo o que determinou, ou determinou, de modo que nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo de fazer. Ele é todo poderoso. Amém? Vieste nos atormentar? Tem gente que tem mais temor do diabo do que de Deus. Diabolatria. Tem púlpitos que se fala mais do diabo, do poder do diabo, do que de Deus. Aliás, tem púlpitos que o diabo prega. Eu costumo dizer que tem igrejas que o diabo, ele não resiste, ministra.
Está aqui, ó, só ir lá na Celso Garcia, que coisa ali. E eu sei por que você riu. Para não chorar. Porque é vergonhoso.